Um dos maiores problemas de quem está aprendendo a ciência de dados, muitas vezes não é o que aprender. As pessoas já sabem que tem que aprender Python, tem que aprender estatística, tem que aprender machine learning, um pouco de storytelling e assim por diante. O maior problema mesmo está em como aprender essas coisas. Como aprender programação para não esquecer os códigos, como aprender estatística, os métodos estatísticos e saber qual é as vantagens e as desvantagens de cada método e onde e como utilizar cada um deles. Como utilizar os algoritmos de machine learning, como que eles funcionam, qual é o tipo de problema que está mais indicado para determinados algoritmos de machine learning, como fazer uma apresentação técnica para as pessoas não técnicas, como usar SQL para poder coletar dados. Então, o maior problema está como aprender essas coisas de maneira eficaz, de maneira efetiva, de maneira com que você não esqueça ali, ou pelo menos tenha uma noção de qual ferramenta você tem que usar em qual momento do problema que você está resolvendo. Esse, sem dúvidas, é o maior problema de quem está começando. É exatamente o tema desse vídeo. Quero mostrar para você aonde você está errando ao estudar a ciência de dados da maneira como você está estudando agora e apresentar para você uma forma alternativa de estudar. É uma forma nova, completamente diferente daquilo que você já viu. Tem trazido bons resultados para os meus alunos, mas eu quero te apresentar porque talvez possa ajudar você também da mesma forma que está ajudando eles. Então, se você gostou desse tema, se inscreve no canal para eu saber que você gostou, para a gente bater também a nossa meta de 80 mil inscritos nesse canal até o final do ano. E fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você no final. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu vou mostrar para você onde você está errando ao estudar a ciência de dados da forma que você está estudando e vou também apresentar uma forma alternativa para você estudar a ciência de dados de maneira diferente, além de uma surpresa que vai ter no final desse vídeo. Mas antes de falar sobre a surpresa, eu preciso mostrar para você essa nova forma de você encarar os estudos em relação à ciência de dados. Mas antes disso, eu preciso recapitular com você como que você costuma aprender. Foi da mesma forma que eu aprendi no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. É a mesma forma como eu vejo muitas pessoas aprendendo nas pós-graduações de grandes instituições ou em cursos livres de outras pessoas. E é mais ou menos uma forma que eu vou apresentar aqui. Primeira coisa, chega um professor na sala e fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Eu vou ensinar para vocês a partir de hoje programação em Python. E aí aquilo tudo é muito novo, né? Você fica entusiasmado com aquilo, você começa a prestar atenção, você quer aprender algo muito novo, aí passa a primeira semana, aí passa a segunda semana, na terceira semana você já começa a achar um pouco difícil, você já não entende algumas coisas, na quarta semana você começa a ter dúvidas em relação ao que está acontecendo, na quinta semana você já está completamente perdido, na sexta semana você vai na aula só para poder cumprir tabela e fazer a prova, na sétima semana você já nem vai mais na aula e aparece só para fazer a prova. Então, o que acontece com você durante os 4 meses de aprendizado de Python, por exemplo? Como você não consegue entender como que o Python ele vai ser usado para resolver um problema de negócio, você começa a questionar sobre a utilização da ferramenta. Então você começa a se perguntar, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Quando é que eu uso o Python e quando é que eu uso o Excel, por exemplo? Como saber se eu estou fazendo certo? E se me derem um problema, como é que eu vou usar Python para resolver um problema? Como é que eu vou usar Python como cientista de dados no dia a dia? Então você começa a se questionar como é que você vai usar a ferramenta que você está aprendendo para resolver o problema. Depois, passado 4 meses, vem um novo professor, né? Geralmente, essas matérias elas acontecem ao mesmo tempo, mas vamos supor que você aprenda uma matéria depois da outra. Vem um novo professor e fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Agora vocês vão aprender comigo nessa disciplina estatística. E aí a primeira aula é muito legal, tem várias habilidades novas que você não conhece, a primeira semana é muito bacana, aí a segunda semana já começa a ficar difícil, o professor já está falando de distribuições de probabilidade, né? A quarta semana ele está falando de métodos estatísticos, você já não está entendendo nada, na quinta semana você já vai você nem vai mais na aula, pede para alguém assinar a tua lista de presença, aparece só para fazer a prova. Por que isso acontece de novo? Isso acontece porque depois de um tempo focado em aprender os métodos da estatística, sem entender como que a estatística resolve os problemas de negócio das empresas ali na prática, você começa a se questionar. Pô, não entendi nada, eu não vejo como que eu vou usar isso para resolver um problema. Pô, como é que eu vou escolher, né, os métodos para resolver cada um dos problemas? Como é que eu sei que eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, estou escolhendo o melhor método? Esse resultado que o método está me apresentando, como é que eu interpreto isso? A minha interpretação está correta? Né? Quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? Quais são as vantagens, as desvantagens? Né? Como que eu vou usar a estatística como um cientista de dados? E por que isso acontece? Isso acontece porque ao aprender a ferramenta isolada do problema de negócio, é como se você aprendesse todos os detalhes de como utilizar a ferramenta, mas você não entende como que a ferramenta ela resolve um problema. É como se você estivesse aprendendo
várias ferramentas para trocar o pneu de um carro, mas quando o pneu fura, você não sabe olhar a tua caixa de ferramentas e pegar a ferramenta certa para cada uma das ações. Então você está aprendendo ali o macaco hidráulico, está aprendendo a chave de roda, está aprendendo a lanterna, está aprendendo, né, qualquer outra ferramenta usada ali. Você sabe muito bem os detalhes da ferramenta, você sabe como usar, sabe como modificar parâmetro, apertar os botões, ligar e desligar a lanterna, girar a chave de roda e tal. Só que quando o carro quebra e você precisa abrir a tua caixa de ferramentas para pegar elas e trocar o pneu do carro, você não sabe como começar. Né? Isso acontece por causa do aprendizado isolado. Então, na hora de fazer as explicações dos métodos técnicos, geralmente a gente aprende Python e a gente aprende tudo sobre Python. A gente passa 3, 4 meses aprendendo tudo sobre Python. Análise, desenvolvimento, né, manipulação de dados, tudo sobre Python. A gente passa um tempo aprendendo Python isolado. Depois a gente vai para a próxima matéria, que é estatística, por exemplo, e você aprende todos os métodos, todas as técnicas de estatística. Depois você vai para uma próxima matéria de machine learning, aprende os modelos, aprende como treinar os algoritmos, aprende tudo sobre machine learning. Depois você começa a entender um pouquinho de storytelling, como fazer apresentação, como olhar a tua audiência para fazer realmente uma comunicação mais assertiva para a tua audiência. Depois você começa a aprender SQL sobre como consultar dados, como coletar dados, como criar tabelas, como inserir dados nas tabelas. Você aprende tudo sobre o SQL. Depois você aprende sobre negócio, sobre modelos de negócio, sobre como as empresas funcionam, sobre as métricas de negócio, sobre métodos ágeis das empresas, sobre estruturas das empresas. Você aprende tudo isso. E depois, lá no final, um professor chega para você e fala, olha, agora vocês têm que fazer um TCC. Vocês podem escolher qualquer problema de negócio que vocês queiram, qualquer projeto que vocês queiram. E agora você vai usar todas as ferramentas que você aprendeu ao longo de 2 anos para resolver esse problema. E aí, a solução desse projeto, ela começa a ser muito difícil. Porque como você aprendeu todas as ferramentas isoladas, quando você vai resolver o projeto, você tem uma caixona de ferramentas, cheio de ferramentas ali dentro, mas você não sabe como pegar as ferramentas e resolver aquele problema de negócio. E é aqui que surgem muitas dúvidas. Quando você precisa colocar em prática a utilização daquelas ferramentas, mas você não sabe escolher a ferramenta, você não sabe entender como interpretar o resultado daquela ferramenta. Como se você precisasse trocar a roda de um pneu furado, mas você não sabe como que você faz. Se você pega a lanterna primeiro, se você coloca a chave de roda depois, se a chave de roda é usada para levantar o carro, se o macaco solta as porcas, você não entende muito bem como usar cada ferramenta para soltar a roda. E aí fica muito difícil para você criar a sua solução, entregar o seu TCC. Essa forma de aprender todas as coisas isoladas, de maneira que não tem conexão com o problema de negócio central, eu chamo de método de aprendizado linear. Porque você aprende profundamente cada uma das disciplinas de maneira sequencial e isolada e elas não estão ligadas a um problema central. Mas se você pudesse aprender de uma forma diferente, de uma forma que fosse da seguinte maneira: o professor chega na sala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula aqui, nós vamos aprender a como resolver um problema de fraude de cartão de crédito. É um problema que é responsabilidade dos cientistas de dados, é um problema presente em muitas empresas, algumas com uma intensidade muito maior do que as outras, mas todas as empresas precisam cuidar da parte de fraude, seja ela em compra, seja ela em cartão de crédito e assim por diante. Então, o professor ele contextualizou esse problema e agora ele vai ensinar você a resolver esse problema. Só que para resolver esse problema, ele não vai ensinar as ferramentas separadas. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ensinar você a como planejar a sua solução. Então, ele vai falar assim, olha, para você resolver um problema de fraude de cartão de crédito, existem algumas etapas que a gente precisa cumprir. Um projeto de ciência de dados profissional, ele tem mais ou menos 11 etapas. Aqui eu vou resumir em menos etapas. Mas a primeira etapa é entender o problema de negócio. O que é o problema de negócio? No caso aqui, é a fraude de cartão de crédito que está fazendo a empresa perder dinheiro por ações fraudulentas. Depois eu preciso levantar hipóteses do porquê que essa fraude está acontecendo. Quais são os comportamentos que podem identificar, por exemplo, uma fraude. Depois que eu levantar um conjunto de hipóteses, eu preciso coletar dados para poder validar ou refutar essas hipóteses que eu levantei, a fim de conseguir entender como que é o comportamento de um fraudador de cartão de crédito, por exemplo. Com os dados já em mãos, eu preciso analisar esses dados, eu preciso entender se existe um comportamento ali e qual é esse comportamento. Existe um dia da semana que é mais propício para fraude? Existe um produto que está sendo mais fraudado que os outros? Existe um valor de compra que realmente caracteriza uma fraude? Como que é o comportamento de um fraudador? Depois que eu entender esse comportamento, essa análise de dados validando e desvalidando as minhas hipóteses, eu posso treinar um algoritmo para conseguir entender melhor esse comportamento de fraude. Depois que eu treino esse algoritmo, eu crio
uma apresentação mostrando para as pessoas como usar esse algoritmo, né? Como usar os insights que eu trouxe a partir da minha análise de dados para que as pessoas consigam evitar fraudes, por exemplo. E não mais detectar fraude depois que ela já aconteceu, depois que a empresa já teve o prejuízo, mas tentar antecipar uma fraude, tentar antecipar, né, um prejuízo que a empresa pode ter. Então, o professor ele vai primeiro contextualizar sobre as etapas que você precisa para resolver esse problema de fraude de cartão de crédito em específico. Depois disso, ele vai ensinar para você as ferramentas que você precisa para resolver esse problema de fraude de cartão de crédito. E as ferramentas são as seguintes. Bom, para eu entender o problema, para eu levantar as hipóteses de negócio, eu preciso aprender sobre negócio. Então, vamos aprender aqui sobre negócio. Depois que eu entendi o negócio e levantei as hipóteses, eu preciso coletar os dados. Então, vamos aprender uma ferramenta de coleta de dados chamada SQL. Depois que eu tenho os dados em mãos, a gente precisa analisar esses dados para poder validar e refutar as hipóteses. Então, eu vou usar uma ferramenta chamada Python para me ajudar a manipular os dados, né? Selecionar linhas, filtrar colunas, fazer contagens, fazer agrupamentos, tudo que é necessário para eu manipular e analisar esses dados. Depois que eu entendi um comportamento, eu consegui validar e refutar as minhas hipóteses, eu posso treinar, né, um algoritmo que pode ter parte da estatística, ou também eu posso usar métodos da estatística para me ajudar a validar as hipóteses. Então, eu posso usar realmente métodos da estatística que vão me ajudar a encontrar esses padrões dos dados. Uma vez que eu encontrei esses padrões, eu posso treinar um algoritmo de machine learning que vai ser muito mais acurado do que a minha percepção. E assim ele vai conseguir ter mais acurácia na hora de fazer, por exemplo, decisões do que é fraude e que não é fraude, por exemplo. Tem uma precisão muito maior. Depois eu preciso encapsular todo esse desenvolvimento dessa solução dentro de uma história com alguns elementos narrativos, né, com algumas características de fala, dependendo da audiência que eu tenho, para que a pessoa consiga entender o que eu estou falando, né? Eu não posso chegar e falar assim, olha, tem um algoritmo de fraude de cartão de crédito, ela é uma random forest que funciona com entropia, onde as variáveis são feitas através de um bootstrap dos dados, a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Então eu preciso de uma maneira de explicar para ela como que ela vai usar aquilo para resolver o problema dela. Então eu tenho aqui todas as ferramentas que eu preciso para resolver um problema que já está bem planejado. E aí, ao invés de eu aprender tudo sobre negócio, eu vou aprender somente negócio dentro do ponto de vista de fraude de cartão de crédito. Então, quais são as empresas que utilizam fraude de cartão de crédito? Né? Quais são as métricas principais para olhar uma fraude? Né? Qual é o tipo de empresa? Como é que é o crescimento dessa empresa? Como é que é o faturamento dessa empresa? Quando a empresa ela toma um prejuízo de fraude de cartão de crédito, qual é o prejuízo que ela pode tomar? Se a gente encontrar um algoritmo que reduza essa perda, né, essa perda pela fraude, quanto é que a gente consegue economizar para a empresa? Então, a gente aprende negócio específico para fraude. Depois a gente aprende SQL, mas SQL para poder coletar os dados para poder começar as análises. Depois a gente aprende Python para poder manipular esses dados, né, criar gráficos, selecionar linhas e colunas para poder responder as perguntas das hipóteses que a gente levantou. Depois aprende algumas técnicas da estatística para poder criar realmente, validar essas hipóteses, né? Um box plot, às vezes quartis, né? Também sobre testes da estatística para poder validar grupos diferentes. Depois a gente aprende um algoritmo de machine learning que pode ser o estado da arte, por exemplo, de fraude de cartão de crédito, um algoritmo mais simples para a gente entender como que um algoritmo simples se comporta num comportamento desse. E por fim, cria uma apresentação simples mostrando o que a gente conseguiu criar até aqui. Quando a gente junta esse conhecimento de várias áreas, a gente já consegue criar uma primeira versão da solução. Então, essa primeira versão vai ser a pior solução possível, porque ela é a primeira. Mas a primeira solução já é melhor do que tinha antes, que não tinha nada. Então, a empresa anteriormente estava tomando decisão baseado em achismo e baseado depois que a fraude já aconteceu, onde já teve o prejuízo. Agora, eles têm um algoritmo, por mais que não esteja tão preciso ainda, mas que já consegue antecipar algumas fraudes. Então, se a gente conseguir economizar 2 ou 3 fraudes, né, antecipar três fraudes num volume gigantesco, a gente já economizou alguns milhões para a empresa, porque antes não tinha nada. Agora já tem uma primeira versão, que é a pior de todas, mas já é uma primeira versão, já é melhor do que nada. E aí o time de negócio fala assim, pô, legal, mas a gente precisa melhorar essa solução. Aí você volta lá no negócio, entende mais sobre como funciona o comportamento de um fraudador, depois você usa SQL agora para fazer algumas manipulações melhores, aprende outras técnicas de visualização de Python, aprende novos métodos da estatística, treina outros algoritmos de machine learning, melhora a tua apresentação de storytelling e entrega uma segunda versão da sua solução para o time de negócio. Essa segunda versão vai ser melhor do que a primeira, o time de negócio vai ficar feliz porque já está usando a primeira solução que é muito melhor do que não tinha nada, agora está usando uma segunda versão que é ainda melhor.
eles vão falar assim para você, olha, vamos continuar melhorando essa solução, porque tem bastante coisa ainda para fazer. Você volta, estuda mais sobre o comportamento de negócio, né? Você aprende mais técnicas de SQL, você aprende melhor visualização de Python, você aprende mais técnicas da estatística, treina outros algoritmos de machine learning, melhora a tua apresentação no Storytelling e entrega uma terceira versão. Geralmente, nessa terceira versão da sua solução, a empresa já está ganhando muito dinheiro, ela já está faturando muito, ela já está economizando muita coisa já. Geralmente, aqui dentro de uma empresa mesmo que usa ciência de dados para poder alavancar os seus negócios, fazer uma terceira versão da solução já é muito melhor do que o que tinha antes, que basicamente não era nada. E geralmente o teu gestor ele vai alocar você em outro projeto, porque 3 versões da primeira solução já está entregando tanto valor que ele quer que você faça projetos em outros lugares para entregar valor em outros lugares, ao invés de ficar melhorando essa solução. Mas em todo caso, você pode continuar melhorando essa solução. E a melhoria dessa solução é você aprendendo, vai melhorando o teu conhecimento em cada uma dessas áreas, vai melhorando a tua entrega. Você aprende um pouco mais de cada um desses pilares e você melhora a tua entrega. Assim você consegue ir crescendo o teu conhecimento, né, e aprofundando o número de ferramentas que você aprende, porque cada vez que você aprende um pouquinho de cada um dos pilares, você pode testar uma ferramenta nova, aprender um método novo, testar um método novo, mas sempre com foco em entregar uma solução cada vez melhor. E é exatamente assim que a gente trabalha como cientista de dados profissionalmente em uma grande empresa. E o que nunca entrou na minha cabeça é como é que a gente trabalha de um jeito e é ensinado numa pós-graduação de outro jeito. Porque aí o candidato chega no processo seletivo, ele não consegue juntar as ferramentas para poder criar uma solução. Mas, obviamente, ele não aprendeu da forma como ele vai usar no dia a dia. Então, esse descasamento entre o jeito que é ensinado e a forma como é feito dentro do mercado faz os candidatos ficarem muito mal preparados. Preparados num nível muito abaixo do mínimo necessário para ele entrar no mercado. Então, esse descasamento traz o resultado de muitas pessoas bem mal formadas. E, além disso, faz as pessoas desistirem, que para mim é o fim. Né? Você desistir do sonho de mudar de uma carreira, trabalhar uma carreira mais relevante, com possibilidade de home office, de ganhar um alto salário, porque o teu professor ele não foi competente o suficiente para poder ensinar você como realmente estudar ciência de dados. Ele não foi capaz de prender você numa solução, de entregar alguma coisa interessante para você. Ele simplesmente falou assim, ó, é culpa do aluno, né? O aluno que faz o curso, faz a faculdade, lavou as mãos. A parte mais triste dessa história é as pessoas desistirem de sonhos porque os professores não foram competentes o suficiente para manter as pessoas engajadas. Então, esse é um método que eu uso com os meus alunos, para deixar eles engajados, para ensinar eles a criarem soluções. E aí, a partir de cada um dos problemas que a gente vai passando, eu vou ensinando eles, né, novas técnicas, novos métodos, novas formas de aprender, novas habilidades. Então, quanto mais projetos eles fazem, mais habilidades eles ganham. Quanto mais habilidades eles ganham, mais preparados eles ficam para entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então eu queria mostrar essa alternativa para você entender que existe uma nova forma de você aprender a ciência de dados que pode ser muito útil para você. E o convite que eu queria te fazer no começo desse vídeo é justamente sobre isso. Eu vou ensinar para você esse método mais detalhado sobre como ele funciona. Só que eu não consigo fazer isso, por exemplo, dentro de aulas gravadas aqui no YouTube. Então eu vou fazer um conjunto de aulas que vai se chamar Formação DS, que vão acontecer no dia 29, 30 e 31 de agosto, às 8 horas, aqui mesmo no canal do YouTube ao vivo, onde eu tenho mais tempo para mostrar para você mais detalhes sobre essa técnica. E para participar é muito simples, você precisa se inscrever, né, através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. As inscrições são 100% gratuitas, é tudo online para você assistir no conforto da sua casa. Só peço que você leve caderno para você anotar no dia da aula, onde eu vou ensinar esse método para você aprender a ciência de dados da maneira correta. Se você não quer se tornar um cientista de dados, você está sondando ainda a profissão, assista essas aulas. Esse método que eu vou ensinar serve para qualquer empresa, porque ela é uma forma de você estudar e aprender coisas complexas de maneira rápida. Então você com certeza vai mudar a tua visão no teu trabalho, você vai conseguir ser mais produtivo, conseguir entregar mais valor cada vez mais rápido, de maneira mais direta. Tenho certeza que isso vai ajudar a alavancar a tua carreira para você receber promoções, receber aumentos salariais e qualquer coisa que você queira também conquistar na tua profissão, tá bom? Então faça a sua inscrição no link que está aqui embaixo. E eu espero você nos dias 29, 30 e 31 às 8 da noite para te ensinar essa técnica tão legal, tá bom? Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!